Olá, meus amigos, retornando neste vídeo para finalizar a extinção da punibilidade, a abordagem sobre a extinção da punibilidade. Esse é o vídeo número 9 sobre extinção de punibilidade, da punibilidade. E aqui eu vou falar sobre a parte 6 da prescrição, em que eu abordo, em que eu trato de algumas questões pontuais, de algumas questões específicas relacionadas à prescrição. Sempre lembrando a todos que junto com o vídeo, nós temos uma postagem de uma sinopse escrita, que pode ser utilizada como forma de acompanhamento, de proceder a anotações. Para acessá-la, basta clicar no link que aparece na parte descritiva no vídeo que é postado no YouTube. A primeira questão pontual que eu abordo aqui diz respeito ao termo inicial da prescrição, matéria que está tratada nos artigos 111, o termo inicial antes de transitar em julgado a sentença, e no artigo 112, o termo inicial após a sentença condenatória se tornar irrecorrível. O que vem a ser o termo inicial? O termo inicial é sempre o ponto de partida da contagem daquele prazo. Quando a gente usa a expressão termo inicial, é o ponto de partida, a partir de quando começa a contagem de determinado prazo. Então, quando nós falamos em termo inicial da prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, que é regra do artigo 111 do Código Penal, os termos iniciais são vários, são os seguintes aqui para a gente entender, os pontos de partida da contagem. O dia em que o crime se consumou para crimes consumados. Então, se o crime foi consumado, o dia em que o crime consumou. O dia que o crime se consumou, melhor dizendo. Então, por exemplo, se for um crime de homicídio, o dia que a vítima morreu. Mesmo que a ação tenha se dado num dia anterior, o termo inicial da prescrição vai se dar no dia da morte da vítima. Se for tentativa, se o crime não se consumou, aconteceu apenas a tentativa, o resultado não foi obtido por circunstância alheia à vontade do agente, então, no dia em que se cessou a atividade executória, no dia que se praticou o último ato executório do crime. Então, nas hipóteses de tentativa, no último dia da execução. E nos crimes consumados, no dia em que o crime se consuma, em que o resultado é obtido. Nos crimes permanentes, o dia em que cessa a permanência, Sempre lembrando que os crimes permanentes são aqueles crimes que se estendem no tempo, que se protraem no tempo, como é o caso, por exemplo, de um sequestro, de uma extorsão mediante sequestro, de um cárcere privado, São crimes que se arrastam no tempo. Então, vai-se começar a contar a prescrição apenas no dia em que cessa a permanência, que termina a permanência. Por exemplo, no dia em que termina o sequestro. Então, se a vítima for sequestrada hoje e esse sequestro durar um mês, só vai começar a correr o prazo prescricional no dia, daqui um mês, quando a vítima for solta, quando o sequestro, enfim, acabar, quando cessar a permanência nos crimes permanentes. No caso específico dos crimes de bigamia, que está tipificado no artigo 235 do Código Penal, e de falsificação ou alteração de assentamento no registro civil, que está lá no artigo 242 do CP, nestes crimes, a prescrição só começa a correr no dia em que o fato se torna conhecido. No dia em que o fato se torna conhecido. Especificamente nesses dois crimes, bigamia, do artigo 235, e falsificação ou alteração de assentamento no registro civil, lá do artigo 242. Então, só do dia começa a correr, só passa a correr a prescrição no dia em que o crime se torna conhecido.
E nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Crianças são pessoas com até 11 anos completos. E adolescentes, pessoas de 12 a 17 anos completos. A partir da 0 hora do dia que a pessoa completa 18 anos, ela se torna, então, para efeitos penais, um adulto. Então, em relação a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, como, por exemplo, um estupro, lá do 213, ou um estupro de vulnerável, lá do 217A, a prescrição começa a correr do dia em que a vítima completa 18 anos. Então, a prescrição não começa a correr antes da vítima completar 18 anos. Salvo se, quer dizer, exceto, se a ação penal tiver sido proposta antes da data do 18º aniversário da vítima. Então, em regra, só vai começar a correr, não adianta alguém esconder o crime, não adianta alguém ocultar, alguém passar a mão por cima da cabeça do autor do estupro de vulnerável, porque até a vítima completar 18 anos, o tempo de prescrição não está correndo. Exceto, só começa a correr antes, se o Ministério Público tiver, então, proposto ação penal antes da data dos 18 anos da vítima. Certo, meus caros? Então, estas hipóteses, todas elas relacionadas dos incisos 1 ao 5 do artigo 111, são os termos iniciais, melhor dizendo, da contagem do prazo prescricional antes de transitar em julgado a sentença final. Após a sentença condenatória tornar-se irrecorrível, quer dizer, depois de ela transitar em julgado para ambas as partes, aí aplica-se a regra do artigo 112 para definição do termo inicial. No 112 nós temos 2 incisos. Então, quando se dá, depois de transitar em julgado para acusação, aplica-se então isso aqui apenas à prescrição executória, porque tem que ter o trânsito em julgado para acusação e para a defesa para se tornar irrecorrível. Então, quando se trata de prescrição executória, regra do artigo 110 caput do Código Penal, aplica-se o termo inicial previsto no artigo 112. O inciso 1 fala do dia em que transita em julgado para acusação. Então, transitou para ambas as partes, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é o dia em que transitou para a acusação. Ou do dia em que é revogada a suspensão condicional da pena, se o réu havia recebido sursis, ou do dia em que é revogado o livramento condicional, se ele tiver sido livrado condicionalmente e depois, por algum motivo, esse livramento condicional tiver que ter sido revogado. O inciso 2 diz também que será termo inicial de contagem de prazo prescricional o dia em que se interrompe a execução. Por exemplo, o dia que o acusado foge de uma penitenciária, né? E essa hipótese do inciso 2, né, do dia que se interrompe a execução, ela só não vai ser utilizada, só não se aplica aos casos em que a interrupção da execução deva ser computada na pena, como é o caso do artigo 88 do Código Penal, a revogação do livramento condicional por conta de condenação à vida por crime anterior à concessão do benefício. Daí aquele livramento condicional, como ele conta no cômputo da pena, nesta hipótese do artigo 88, então aí, neste caso, a revogação do livramento, ela não interrompe a contagem do prazo prescricional. Certo, meus caros? Então, todas estas hipóteses do artigo 112 são as hipóteses que vão incidir como termo inicial após
o trânsito em julgado da decisão condenatória para ambas as partes, prescrição executória da pena. O artigo 113 fala da prescrição no caso de evasão do condenado, de fuga do condenado ou de revogação do livramento condicional. Aí, neste caso, o que vai decorrer do artigo 113 é uma mudança na base de cálculo. Quando o acusado foge, evade-se, ou quando é revogado o seu livramento condicional, a base de cálculo para a prescrição será o tempo de pena que resta a cumprir. Tá? Não é nem o máximo cominado da prescrição pela pena em abstrato, nem aquilo que foi aplicado a título de pena em concreto, que serve de base de cálculo para prescrição retroativa, para intercorrente e para executória. Mas no caso de evasão do condenado, ou no caso de ser revogado o seu livramento condicional, a base de cálculo será o tempo de pena que resta a cumprir. Como é que é a fórmula? Pega-se esse restante de pena a cumprir e verifica-se em qual daqueles prazos prescricionais previstos no artigo 120, no artigo 109, se encaixa, e aí, com base nesse prazo prescricional, nós teremos aí o tempo de prescrição. Vamos dizer que o acusado evadiu-se quando faltava 1 ano de pena para cumprir. Foi condenado a 3 anos, cumpriu 2, quando faltava 1, ele evadiu-se. Então, esse 1 é a base de cálculo. Eu pego esse base de cálculo 1, vou lá no 109 e vejo que o tempo de prescrição é 4 anos. Então, se ele ficar 4 anos desaparecido, foragido, evadido, neste caso, então, terá prescrito esse 1 ano de pena que ainda faltava executar, certo? Essa é a regra do artigo 113, que implica, como eu disse, na mudança da base de cálculo para utilizar-se, no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional, como base de cálculo o restante de tema a cumprir. Pega-se essa base de cálculo, esse restante de pena a cumprir, observa-se onde ele se encaixa no artigo 109, e esse será, então, conforme o inciso do 109, o tempo necessário para a prescrição. Depois nós temos, na parte final, é um outro tópico agora, prescrição que eu costumo chamar de prescrição majorada, aparece na parte final do caput do artigo 110. Se aparece no caput do 110, então, se aplica exclusivamente essa prescrição majorada à prescrição executória, já que a prescrição pela pena em abstrato é regulada pelo 109, e já que as prescrições retroativa e intercorrente são reguladas pelo parágrafo... Desculpa, deu um branco aqui. Pelo parágrafo 1º do artigo 110. Né? A prescrição que está prevista no caput do 110 é a prescrição executória. Então, estando ali prevista a hipótese de majoração, é tão somente em relação à executória que ela se aplica. Isso é o que entende-se de forma pacífica. Ali temos, então, uma previsão de majoração de 1/3 dos prazos prescricionais do artigo 109. Então, sobre aqueles prazos do 109, acrescenta-se 1/3, né? Se o condenado for reincidente. Então, para fins de prescrição executória, se o condenado for reincidente, os prazos não são os do 109, são os do 109 mais 1/3, apenas para a prescrição executória. Esse 1/3 não se acrescenta para a prescrição pela pena em abstrato, para a prescrição retroativa e para a prescrição intercorrente, apenas para a prescrição executória da pena, que é a que aparece, como eu disse, no caput do artigo 110, onde a majoração está prevista. Outro tópico específico aqui, a prescrição agora minorada. No 110 caput nós temos a majorada.
A prescrição minorada, ela aparece no artigo 115, que prevê uma minoração de metade do tempo prescricional, né, dos prazos prescricionais do artigo 109. Então, os prazos prescricionais do artigo 109, com base no artigo 115, eles são reduzidos pela metade se, na data do fato, o agente tem menos de 21 anos, ou se na data da sentença ele tem mais de 70 anos de idade. Tá? Esta prescrição, estas minorações da menoridade de 21 anos na data do fato, né, a menoridade penal relativa, ou o fato de o réu ter mais de 70 anos na data da sentença, esta incide sobre todas as formas de prescrição, pela pena em abstrato, retroativa, intercorrente ou executória. Tá? Porque está no 115, regulando, então, todas as formas de prescrição que lhe precedem. Então, a prescrição majorada do caput do 110, aquele 1/3, é só para a prescrição executória. A prescrição minorada do artigo 115 é para todas as espécies de prescrição, nas hipóteses ali mencionadas, reduzindo-se, então, os prazos do artigo 109 pela metade. Um outro tópico aqui, a prescrição das penas restritivas de direitos, com base naquilo que diz o artigo 109, parágrafo único, deve ser usados os mesmos prazos previstos para as respectivas penas privativas de liberdade, né? Aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Então, sempre que uma pena restritiva de direitos apareça, a pena privativa de liberdade com a qual ela se relacione, a restritiva de direitos, então prescreverá no mesmo tempo que a privativa de liberdade respectiva. Essa é a regra do parágrafo único do artigo 109. A prescrição, o próximo tópico, a prescrição da pena de multa. A pena de multa, quando ela for a única pena cominada ou aplicada, a prescrição se dá em 2 anos. Eu estou falando aqui do regramento contido no artigo 114 do Código Penal. Quando a pena de multa ela for a única pena cominada ou aplicada, nós temos a prescrição em 2 anos. Quando a pena de multa for alternativa ou cumulativa na cominação aparecer ou e, ou quando ela for cumulativa na aplicação, então, quando ela aplicar-se junto com uma privação de liberdade, ou quando ela for cominada de forma alternativa ou cumulativa com uma privação de liberdade, a prescrição se dá no mesmo tempo da pena privativa de liberdade respectiva. Tá? Então, recapitulando essa partezinha para ficar bem explicado. Se lá na cominação ela aparecer ligada a uma privação de liberdade pela conjunção ou pela conjunção e, ela vai ter a sua prescrição no mesmo tempo da privação de liberdade. Se na hora da aplicação o juiz cumular a multa com a privativa de liberdade, aplicar as duas, ela também prescreve no mesmo tempo da privativa de liberdade. Ela vai prescrever em 2 anos, do inciso 1 do 14, se ela for só ela aparecer na cominação, e aí teremos uma contravenção, né? Porque quando só tem cominação de multa, nós temos contravenção.
regra do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, só multa, contravenção. Ou quando ela for somente ela aplicada, daí também ela prescreve em 2 anos. Tá? Essa, então, é a regra do artigo 114. Prescreve em 2 anos quando a multa for única na cominação ou na aplicação, e quando ela for cumulativa ou alternativa na cominação ou cumulativa na aplicação, então ela prescreve no mesmo tempo em que a pena privativa de liberdade prescreva, com a qual ela esteja ali cumulada ou alternativamente prevista. Depois, a prescrição das penas mais leves, essa regra está lá no artigo 118, né? A prescrição, segundo o artigo 118, a prescrição das penas mais leves se dá no mesmo tempo em que as penas mais graves, desde que cumuladas no mesmo crime. Então, exemplos aqui. Uma privação de liberdade e multa. A multa prescreve junto com a privação de liberdade. Acabamos de falar, inclusive, isso em relação ao artigo 114. Uma privação de liberdade e restritivas de direitos. As restritivas de direitos prescrevem junto com a privação de liberdade. Por exemplo, lá no Código de Trânsito brasileiro, vários crimes, além da pena privativa de liberdade, tem lá como multa cumulada, né, a cassação, a perda do direito de dirigir ou de obter a carteira de motorista, enfim, que é uma pena restritiva de direitos cumulada com a privação de liberdade. Então, prescreve junto com a privação de liberdade, tanto a multa quanto a privação, a restrição de direitos, quando estiver cumulada com esta privação de liberdade. Só para enfatizar, né, este dispositivo ele vai se destinar a penas cumuladas em um mesmo crime e não a crimes mais leves e graves, porque se eu tiver crimes mais leves e crimes mais graves, mas em tipos penais diferentes, aí vai se aplicar a regra do artigo 119, que é a que veremos logo na sequência. Tá? Então, o artigo 118 fala sempre da prescrição de penas mais leves no mesmo tempo das mais graves, né, multas ou restrições de direitos com a privação de liberdade, quando estiverem cumuladas no mesmo crime. E depois a prescrição no caso de concurso de crimes, aí a regra do artigo 119. O artigo 119 manda que a extinção da punibilidade deve incidir sobre cada qual dos crimes isoladamente. Se a causa distintiva da punibilidade, então, for a prescrição, cada qual dos crimes deve ter sua prescrição calculada de forma individualizada. Vamos imaginar lá que eu tenha um crime de homicídio em concurso material com uma ocultação de cadáver. Então, o crime de homicídio terá sua pena calculada, sua prescrição calculada, e a prescrição da ocultação de cadáver também será calculada de forma destacada. Cada qual prescreve no seu tempo. É isso que quer dizer o artigo 119. Se houver concurso de crimes, cada crime prescreve no seu tempo. Então, eu posso, por exemplo, ter um processo de homicídio com a ocultação de cadáver dentro do mesmo processo, em que a ocultação de cadáver prescreva sem que o homicídio tenha prescrito, porque, sabidamente, o tempo prescricional do homicídio será maior do que o tempo da prescrição do crime de ocultação de cadáver, né? Então, cada qual dos crimes, quando praticados em concurso, prescreve de forma individualizada, isoladamente, como diz o artigo 119. E aí tem uma questão subjacente a isso que eu quero aqui anotar. No nosso entendimento, se ocorrer uma majoração em concurso formal perfeito ou em crime continuado,
o aumento decorrente do concurso ou do crime continuado não pode ser computado na base de cálculo para calcular-se a prescrição, porque isso quebraria o cálculo individualizado e teríamos uma base de cálculo decorrente do conjunto de crimes em concurso. Então, por exemplo, eu tenho lá um crime de furto, crime continuado de furtos. E aí acrescentou-se lá X tempo em razão da continuidade delitiva. E aí totaliza-se na terceira fase esse montante a mais que foi obtido com a utilização da fração correspondente à continuidade delitiva lá do artigo 71. Essa fração, no nosso entendimento, melhor, esse tanto obtido com a fração, ele tem que ser expurgado da base de cálculo, porque ele decorre do conjunto de crimes. Então, se por conta da continuidade delitiva que envolve o conjunto de crimes, houve esse acréscimo de X de pena, em nosso entendimento, ele tem que ser expurgado da base de cálculo e daí tem que, para gerar a prescrição por cada crime isoladamente, nós temos que então utilizar o montante de pena aplicado sem considerarmos o acréscimo decorrente ou do concurso formal perfeito, 1/6 à metade, lá do artigo 70, ou do crime continuado de 1/6 a 2/3, lá do artigo 71. Isso tem que ser tirado da base de cálculo e a base de cálculo será a pena aplicada menos o montante correspondente ao concurso formal perfeito ou ao crime continuado, e aí esta base de cálculo, expurgando-se esta quantificação decorrente do concurso, né, a pena total menos o que foi aplicado a título de concurso, é a base de cálculo, e essa base de cálculo utiliza-se os prazos do artigo 109 para verificar se houve ou se não houve a prescrição, seja ela retroativa, seja ela intercorrente ou seja ela executória. Certo, meus caros? Essas, então, as anotações pontuais aí sobre questões extras relacionadas ao tema prescrição. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo sobre algum outro tema importante aí nas áreas em que nós costumamos abordar.